claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje Bom dia, bom dia. Graça e paz, amém, igreja? Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã, na casa de Deus. Aqueles que nos acompanham também na internet, na transmissão. Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta manhã. Aproveitar, que a gente está no começo. Se você puder, sair do seu lugar, cumprimente uma pessoa. Dê um bom dia para ela, para ele. Se for uma mãe, então já dá um feliz Dia das Mães para essa pessoa tão especial que está aí do seu lado ou na sua casa. Que Deus abençoe desde já todas as mamães. Parabéns, para todas vocês. Desde já queremos deixar aqui o nosso abraço, nosso carinho por todas. Ainda em pé, vamos ler o texto da palavra de Deus, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém, igreja? Vamos ler juntos? Será que a gente pode fazer isso? Tem aqui no telão, se for mais fácil, tá bom? Que nós temos uma tradução só. Então, vamos ler juntos esses dois versículos, vamos lá? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã por esta palavra, porque é uma verdade no nosso coração. Ela é uma promessa, de nós confiarmos no Senhor, confiarmos nas suas promessas, em quem Ele é, o que Ele faz, como Ele faz. E a Bíblia aqui está deixando muito claro para nós,
não se apoie. Aonde? No seu próprio entendimento. Às vezes, a gente fica se apegando muito ao nosso achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, no momento de dúvidas, de questionamento, de lutas. Às vezes a gente sempre, permite os nossos pensamentos vagarem e dizer, olha, será que Deus está comigo? Será que eu vou conseguir resolver essa situação? Será que vai melhorar essa questão? E a palavra de Deus está dizendo, não se apoie no seu próprio entendimento, porque a gente pode falhar nos nossos pensamentos, porque Deus, Ele tem um jeito de agir, Deus tem um processo na vida de cada um de nós, para nós alcançarmos as nossas vitórias, recebermos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Amém, igreja? Vamos orar juntos, Vamos pedir a Deus que seja um tempo especial e que a gente confie sempre no Senhor, e Ele com certeza vai endireitar as tuas veredas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na sua casa, ó Deus, e nossos irmãos e amigos que também estão nos acompanhando na transmissão deste culto. Que o Senhor, ó Deus, abençoe as nossas vidas. Viemos, ó Deus, com a disposição de te louvar, de te adorar, e nós estamos aqui reunidos em comunhão para expressar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor. E temos a certeza, Pai, de que o Senhor irá abençoar este encontro. O Senhor irá falar ao nosso coração. O Senhor vai nos dar uma direção em algum assunto que cada um aqui de repente está vivendo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que age nas nossas vidas. E é por isso que a Tua palavra diz que nós não devemos nos apoiar nos nossos próprios entendimentos, mas confiar no Senhor, entregar, ó Deus, o nosso caminho, a nossa vida, as nossas situações em Tuas mãos, e o Senhor vai endireitar as nossas veredas. Que seja assim, Pai, na vida de cada um que está aqui nesta manhã, que a Tua graça, a Tua bondade, a misericórdia possa nos cercar, ó Deus, neste dia. Queremos aproveitar desde já e agradecer pela vida de cada mamãe, que seja um tempo também especial na vida de todas elas. Entregamos, Pai, esse culto nas Tuas mãos, para que seja um tempo muito especial nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas que fizemos, ó Deus, talvez sem intenção, mas que ofendeu ao Senhor. Purifica o nosso coração, Pai, nossos pensamentos, para que as nossas palavras, a nossa adoração, Ele alcance o Teu trono de graça e glorifique o Teu nome. Fica conosco nesta manhã, neste dia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Vamos adorar a Deus. Graça e paz a toda a igreja, amém? Nós vamos louvar ao Senhor nesse dia, um dia preparado por Deus para estarmos na casa dEle e para cantarmos mais do amor do Senhor sobre nós. Vamos lá? Porque eu sei que me amas, teu amor
Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo ontem, pra sempre, será eternamente. Pois tu és o mesmo pra sempre. E o amor, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Bom dia, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Nós vamos ter um momento de intercessão. Convido a igreja a estar presente às terças-feiras, 9h30. Quem tiver horário livre durante a semana aí, vem participar com a gente, amém? É um momento de oração, de comunhão, e tem sido bênçãos na vida de muitas pessoas, amém? Vamos estar orando então. Peço que os irmãos aí orem comigo. É o momento agora de nós estarmos assim, falando com o nosso Pai, amém? Senhor Deus e Pai, sou grato ao Senhor por essa manhã de hoje, Senhor. Essa manhã de hoje, a qual o Senhor trouxe a existência para com as nossas vidas, Senhor. Sou grato ao Senhor pelas bênçãos recebidas do Senhor, porque tem sido abençoado pelo Senhor. O Senhor tem transbordado das tuas bênçãos para com a minha vida, Senhor. E agradeço ao Senhor. Como creio que os irmãos que estão aqui também, presencialmente, aqueles que estão acompanhando em seus lares, têm também esse entendimento, Senhor, diante das bênçãos advindo do Senhor sobre as suas vidas, Senhor. E agradeço ao Senhor. Sou grato ao Senhor porque o Senhor tem me livrado das enfermidades, o Senhor tem me livrado dos acidentes, o Senhor tem me livrado do sequestro relâmpago, o Senhor tem me livrado do homem maligno, da mulher maligna, o Senhor tem me livrado das ciladas e armadilhas do adversário, Senhor. Agradeço ao Senhor, meu Pai, agradeço ao Senhor
pelo Deus que Tu és sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja que aqui está presente, Senhor, pela cobertura advindo do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos Teus filhos que aqui estão. Agradeço ao Senhor porque o Senhor tem acobertado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido, Senhor. O Senhor é o Deus protetor sobre as nossas vidas, e agradeço ao Senhor, meu Pai. Sou grato ao Senhor, meu Pai, pelo teto que tenho sobre a minha cabeça. Agradeço ao Senhor pelo alimento que o Senhor tem colocado sobre a minha mesa, Senhor. Agradeço ao Senhor pela minha esposa, pelos meus filhos, Senhor. Sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor pelo fazer do Senhor sobre a minha vida. Sou grato ao Senhor por onde o Senhor tem me conduzido, Senhor, sobre a face dessa terra, Senhor. E peço ao Senhor para com os teus filhos, para com as tuas filhas que aqui estão, Senhor. Continue assim, continue sendo Deus misericordioso que Tu és, o Deus que derrama das Tuas bênçãos, das Tuas graças sobre as nossas vidas, Senhor. Porque nada sou e nada seria senão o Senhor, meu Pai. E onde estaria e como estaria eu, se não aqui diante da Tua presença, Senhor? E podemos ter essa alegria, e tenho essa alegria em meu coração, de estarmos aqui unidos como igreja, sobre a face dessa terra. Continue o Senhor assim sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Faça-se presente, opera, Senhor. Continue operando, e peço ao Senhor por aqueles que não têm essa oportunidade, que não têm esse particular com o Senhor, meu Pai, sobre a face dessa terra. Clamamos por essas almas que estão aí na escuridão, Senhor. Que seja o agir do Senhor rompendo barreiras, quebrando as algemas, quebrando os grilhões, Senhor, para que assim eles possam ter isso que nós recebemos do Senhor, que é a salvação advinda do Senhor, porque o Senhor está vindo, Senhor. O Senhor está vindo buscar o seu, Senhor, e que nós possamos estar assim posicionados, em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Amém, glória a Deus. Os adultos podem se assentar, as crianças podem vir aqui, nós já vamos orar pelas crianças, abençoar a vida delas. Irmão Lázaro, vem orar pelas crianças, tá bom? Porque hoje nós não temos a escola bíblica, né, por fato da comemoração do Dia das Mães, então nós vamos abençoar elas para ir mais cedo, hoje para o Ministério Infantil. E aí no finalzinho do culto, o papai e a mamãe pode pegar as suas crianças, né? Tartarugas Ninja, que camisa bonita, Samuel, ó, gostei, viu? Deus abençoe, né? Vamos orar então, amados? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque cada vez mais o Senhor nos mostra que é com as crianças que nós, Senhor Deus, vamos dar sequência àquilo, Senhor Deus, que é o teu reino. Colocar, Senhor Deus, a eles o conhecimento da palavra, o conhecimento de quem é Jesus no nosso coração. E nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada professor, de cada, Senhor Deus, pessoa que ajuda, que é voluntário, que o Senhor Deus possa dar cada vez mais condições deles poderem estar pregando, ensinando a Tua palavra a essas crianças. Obrigado pelos pais, obrigado por cada um que, Senhor Deus, entende que o seu filho, estando de manhã, aprendendo a Tua palavra, é tão importante quanto ele está aqui no templo. Isso, Senhor Deus, Senhor Deus, de suma importância para a vida dessas crianças e para a vida das famílias no modo geral. Eu oro, eu agradeço pelo nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Aplauda ao Senhor. Glória. Deus abençoe. Queridos irmãos, deixa eu dar alguns recados aos irmãos, né? Alguns avisos que são importantes, você já sabe, mas é só um reforço do dia a dia das nossas vidas aqui na igreja. O primeiro deles
falando sobre... Deixa eu ver aqui. Primeiro recadinho é falando sobre batismo e novos membros, tá bom? Se você ainda não se batizou, então está aí o convite para você dar esse passo importante na sua vida. Na vida cristã tem coisas muito importantes. A primeira delas é você receber, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Numa das conversas que Jesus teve com Nicodemos, ele disse, olha, é necessário você nascer de novo. E Jesus estava querendo dizer que algumas coisas dentro de Nicodemos, que era um religioso, um fariseu daquela época, precisava acontecer dentro dele, nascer novamente, né? Esse foi um grande passo que nós tivemos na nossa vida, a nossa salvação. Mas também há um outro passo importante, que é o batismo. Jesus mesmo disse, quem crer e for batizado, será salvo. Então essa é a missão da igreja. Então se porventura você já crê em Jesus, mas ainda não foi batizado, então deixe o seu nome lá na recepção, ou entre em contato com a secretaria da igreja, tem aí o contato, tá bom? Nós já estamos recebendo alguns nomes, vamos conversar com esses irmãos, essas pessoas, esta semana, para nós fazermos uma classe de escola preparatória para o batismo, que é o costume nosso, alinhar, né, esses temas, batismo, ceia, igreja, né? Então, nós trabalharmos esses temas tão importantes no meio da igreja. Então, se é o seu caso, nos procure ainda essa semana para nós fecharmos a classe de escola bíblica sobre o batismo. E também, se você tem frequentado a nossa igreja, você veio de outra igreja, está afastado, você quer se tornar membro dessa igreja, então deixo esse convite para você também, para conversar conosco e a gente poder regularizar essa situação e você fazer parte desta família espiritual Vila Diva, né? A gente costuma dizer que nós somos uma família para pertencer. E todo cristão, ele precisa estar inserido no contexto de igreja. A gente sempre fala isso, né? Porque é importante nós, como discípulos de Jesus, também sermos membros de uma igreja, para às vezes ser mais assistido, acompanhado, né? A gente estar mais em contato com as ovelhas desse rebanho, tá bom? Então, se é o seu caso, também nos procure para a gente conversar e acertar essa situação para você se tornar membro da nossa igreja, tá? Próximo recado é falando sobre a Semana da Compaixão. Hoje é o domingo, né, que a gente traz o quilo de alimento. Se você esqueceu ou não conseguiu trazer, então nós temos à noite, tá, para você poder fazer essa doação e abençoar outras famílias. Se você preferir fazer a doação em dinheiro ou transferência, você também pode. Só não esqueça que, se for transferência, coloque o final número 1, para a gente identificar a sua doação, tá bom? Um exemplo, se você vai doar R$10, então coloque 10,01 no final, porque aí esse valor, essa doação, nós vamos encaminhar para a compra de alimentos para a cesta básica, tá bom? E eu também queria aproveitar, porque domingo passado nós falamos de uma arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul. Então nós já recebemos bastante coisa, valores, né, roupa, produtos de higiene, água. Graças a Deus os irmãos se mobilizaram. Então, até quarta-feira, a gente vai estar recebendo, tá bom? Essa doação, se você puder e quiser ajudar, para que a gente encaminhe essa semana lá para o Rio Grande do Sul, tá bom? Então, nós somos aqui um ponto de coleta, né? Então, se você puder, traga até quarta-feira na igreja. Se quiser fazer sua doação em dinheiro, também aproveite e faça isso também na maquininha. Lembrando, também é importante,
você colocar o final 03, tá bom? Para a gente também identificar que esse valor vai para o Rio Grande do Sul, tá bom? Ontem, um momentinho do jantar, que nós estávamos aqui orando, eu comentei, né, que algumas igrejas estão ainda inundadas pela água, outras, o nível da água já baixou, mas está toda cheia de lama, as cadeiras estão tudo cheias de lama, assim, uma pena mesmo, mas Deus sabe de todas as coisas. E nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Então eu quero deixar aqui o nosso agradecimento também para você que já fez a sua doação, a sua parte, que Deus multiplique e abençoe na sua vida, tá bom? Então nós vamos seguir em frente aqui no nosso culto. Quero deixar um texto da palavra de Deus, falando agora sobre o dízimo e sobre a oferta, que está em Lucas capítulo 16, verso 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, a gente tem ensinado para a igreja, né, para esse rebanho, a importância da constância, né, da fidelidade a Deus, da generosidade no reino de Deus. Então, que você, né, ore a Deus, que você também faça parte, né, desse princípio tão importante que é entregar o seu dízimo e a sua oferta. A gente sabe que muitas pessoas passam por dificuldades, isso, né, principalmente nos últimos meses e até anos, desde da época da pandemia, muitas famílias ainda não conseguiram se ajustar. Mas, irmãos, eu creio nesse princípio da oferta do dízimo, porque ele é bíblico. E quando nós fazemos com amor, com alegria, quando nós semeamos na casa de Deus, não tenho dúvidas, né, que Deus também vai abençoar esta área da nossa vida. Se é o seu caso, se você tem tido dificuldade financeira, ore a Deus e fale: Senhor, eu quero ajudar a tua obra a avançar, eu também quero ter essa oportunidade de entregar o meu dízimo, minha oferta, né? Falando sobre oferta, nós estamos aí já na campanha de compra de equipamentos da multimídia. E alguns irmãos às vezes me procuram e falam: pastor, eu queria ajudar tanto, mas eu estou com algumas dificuldades. Então a gente ora, né, que é o princípio maior daquilo que a gente pode fazer. A gente ora e vamos desejar que aquela pessoa também ajuste a sua vida financeira, para que ela tenha a alegria de entregar o dízimo e a oferta. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que não podem e gostariam de ajudar, mas também tem aqueles que podem e às vezes por uma negligência não ajuda. Então, se você pode, faça isso, né? Se envolva nas coisas de Deus e na palavra, né? Coisas de Deus, quando eu falo, é o equipamento da multimídia, e nas coisas de Deus é o reino, né? Você está investindo na obra de Deus. Porque, né, não deixe chegar aquele ponto, aquela fase: eu não tenho como ajudar, mas eu gostaria, né? Então faça isso antes. Se você pode, se você tem sido abençoado pelo Senhor, então participe, né, daquilo que nós estamos trazendo de desafios para a igreja. Falando em desafios, também eu quero deixar uma palavra de agradecimento para a equipe de eventos que se mobilizou para poder fazer um jantar, e esse recurso do jantar também será revertido para a compra dos equipamentos da multimídia. Então, como foi uma noite muito especial, quem estava aqui pôde perceber isso: organização, comunhão, comida boa, né? Então, foi tudo ótimo, foi um tempo muito excelente. A gente saiu tarde daqui da igreja, acho que mais de meia-noite, mas eu fui feliz para casa, né? Porque isso é ser igreja. A gente estava aqui em comunhão, principalmente, mas também pudemos desfrutar de um jantar saboroso, e também saber que esse recurso será investido, né, na compra dos equipamentos.
foi só o primeiro jantar, vai haver outros, tá bom? Então, para a gente não citar nomes, porque às vezes um integrante da equipe não veio agora de manhã, mas vai vir à noite, então eu deixo aqui a minha palavra para todos, né? E para o Wellington também, que está à frente aí, né, da equipe. Que Deus te abençoe, Wellington, que o Senhor foi glorificado, né, pela vida da equipe, e vamos ter muitos outros aí pela frente, tá bom? Deus abençoe. Falei o nome do Wellington, mas claro que toda a equipe está sendo representada por ele. Então, se você puder, aplauda ao Senhor, né, por essa iniciativa que esses irmãos tiveram, e que Deus abençoe grandemente, tá bom? Vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor esse tempo de dízimo e oferta. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial que temos de entregar o nosso dízimo, nossa oferta. Que o Senhor abençoe a vida, Pai, financeira de cada um dos nossos irmãos. Que haja multiplicação nos seus lares, que haja provisão, ó Deus, sobre todos nós que estamos aqui, que entregamos nossos dízimos, nossas ofertas na casa do Senhor. Sabemos que este é um princípio importante na vida cristã e que nós devemos praticá-los. Então, ó Pai, nos ajuda a continuar com esse coração generoso na Tua obra, que nós possamos sempre investir o nosso melhor, que também é o nosso recurso financeiro, no Teu reino, Pai. Nos ajuda na administração desses recursos. Pedimos ao Senhor que nos dê a visão de como podemos administrar esses valores, Pai, porque sabemos que na igreja há tantas necessidades, na igreja há tantas prioridades, que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que devemos fazer para que o Teu nome continue sendo glorificado através do nosso dízimo e da nossa oferta. Também queremos Te agradecer pelo jantar que tivemos ontem, por tudo, ó Deus, que o Senhor proporcionou para cada um que estava aqui. Obrigado por aqueles que investiram, por aqueles que adquiriram o convite, que também é um recurso em prol da campanha da multimídia. Obrigado pela equipe que trabalhou, ó Deus, arduamente a semana inteira, ontem principalmente, para que o jantar fosse de forma excelente. Abençoa essa equipe para que outros jantares, outros momentos como esse possam acontecer aqui na nossa igreja. Nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos, ó Deus, que é um privilégio Te servir, Te adorar, através das nossas vidas e também através dos nossos recursos. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que se coloquem de pé. Mais uma vez, nós vamos louvar ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora,
para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Remove a minha pedra, muda minha história, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 6. Vamos ler esse texto. Mateus capítulo 6. Versículos 5 e 6. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, e eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Pode se assentar. No domingo passado, nós começamos uma série, pelos cultos da manhã, falando sobre uma vida sobrenatural abundante.
Porque eu acredito que o cristão, ele precisa ter uma vida sobrenatural. Pastor, o que é ter uma vida sobrenatural? Está bem claro, né? Não é ter uma vida natural. Porque a vida natural a gente já vive. Você já vai trabalhar, você já vai para um compromisso, né? Um médico, uma entrevista de emprego, você já vai fazer um exame. Isso é coisa natural, que é do dia a dia do ser humano, que a gente precisa viver, senão a vida não anda, né? Você vai no supermercado, você vai na farmácia, você vai no banco, enfim, isso é uma vida natural que qualquer e todo ser humano vive. Você vive em família, você, enfim, vai estudar. Então, são alguns exemplos, entre outros, de uma vida natural que todos nós temos. Mas, uma vez que a gente crê em Jesus, a nossa vida precisa dar um passo a mais dessas atividades que nós temos no dia a dia. Nós precisamos entender que, na palavra de Deus, o Senhor, Ele nos chama para viver esse desafio. Como, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 4, diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, isso é uma vida sobrenatural. Porque a palavra de Deus, quando nos convida a sermos cheios do Espírito Santo, então, Ele está nos convidando a viver além do que nós já vivemos, do que nós já fazemos. Tem coisas especiais que Deus preparou para nós, que só vamos viver cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela diz, mais para frente no livro de Atos, também capítulo 4, verso 31, e tendo orado, olha isso, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Moveu o lugar. Está lá em capítulo 4, verso 31 de Atos. Moveu o lugar. Alguma coisa aconteceu naquele ambiente. E aí o texto continua. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E olha só, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, esses dois versículos, eles servem de base para nós entendermos que a vida cristã, ela não é comum, ela não pode ser natural. Tem que haver, em algum momento da nossa jornada, experiências como essa. E, na verdade, a gente precisa desejar isso. Uma vez que você deseja ser cheio do Espírito Santo, o fruto disso é viver uma vida sobrenatural. Não tem como alguém não ser cheio do Espírito Santo e não viver uma vida além do que já está vivendo. Por isso que Paulo, ele fala, que, lá naquele texto, que a gente não deve se embriagar com vinho, mas nós devemos deixar ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele precisa dominar a minha vida, ele precisa dominar os meus pensamentos, ele precisa dominar o meu coração e os meus sentimentos. E aí, só dessa forma, quando ele domina tudo, então a gente vai viver uma vida sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas das vezes a gente se acostuma. Não está acontecendo nada de sobrenatural na minha vida. A gente acabou de cantar um louvor que fala, remove a minha pedra, muda a minha história, faz um milagre. Então, viver sobrenaturalmente é isso. Toda semana, por que não, viver um milagre. O milagre não acontece uma vez por ano, ou só em campanha de 40 dias, ou só daqui 5 anos. Não, um milagre daquilo que Deus pode fazer, eu creio, toda semana. E olhe lá se não é todo dia, né? Então, a gente começa a pensar que viver uma vida sobrenatural não é só em alguns momentos, é sempre. Eu preciso desejar ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que buscar
ser cheio do Espírito Santo. E no domingo passado nós falamos que uma das formas da gente viver uma vida sobrenatural é ter um estilo de adoração. Não é só no momento do culto, que é extremamente importante, mas também é o meu dia a dia, que eu adoro, o que eu faço glorifica o nome de Deus. Quando você está varrendo lá o seu quintal, quando você está lavando a sua louça, quando você está estendendo a sua roupa, quando você saiu para trabalhar, quando você foi fazer uma entrevista de emprego, quando você foi fazer um treinamento, a sua vida ali, naquele momento, precisa ser: eu sou um adorador e eu vou glorificar o nome de Deus em tudo que eu estou fazendo. Não é só em alguma coisa, não é só lá na igreja. As postagens, né, de Instagram, eu tenho que lembrar, eu sou um adorador. Eu não posso postar qualquer besteira, qualquer coisa. Eu sou um adorador, eu sou um filho de Deus. O que eu posto no Instagram, no Facebook, está glorificando o nome do Senhor? Está adorando a Deus? Se não está, descarta, joga fora, nem faz isso. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a oração, que também é uma forma de nós vivermos uma vida sobrenatural. Porque no livro de Atos, nós vemos algumas experiências que a igreja primitiva teve, que foi exclusivamente iniciada com a oração. Nós temos, meus irmãos, como igreja, de valorizar essa ferramenta preciosa que Deus nos deu. Às vezes, quando, eu já vi até postagens assim, né? Quando é culto de bênçãos, está uma fila cheia, né? Acho que você já viu essa figura. Quando é um culto de receber bênçãos, está uma fila cheia, né? Faz até curva. Aí, quando é um culto de oração, tem meia dúzia de gato pingado. Não deveria ser assim. A oração, ela é fundamental na nossa vida, meus irmãos. É por isso que nós temos um ministério exclusivo de intercessão. É por isso que nós temos intercessores todo o culto aqui na frente. É por isso que nós temos aquela cestinha de receber pedidos de oração, porque a gente valoriza isso. Porque a Bíblia valoriza, nós como igreja também vamos valorizar. Porque tudo começa na oração. Não tem como a gente fazer qualquer trabalho, qualquer coisa na vida cristã sem oração. Eu não posso ir numa consulta de um médico sem antes orar a Deus. Eu não posso ir para uma entrevista de emprego sem antes pedir a Deus em oração. Eu não posso resolver um conflito de um casal, de uma família, sem antes orar. Eu não posso tomar uma decisão na minha vida, seja ela geográfica, financeira, seja profissional, acadêmica, qualquer decisão, antes tem a oração. A oração, ela não pode ser o último recurso nosso. Ele tem que ser a nossa prioridade. Às vezes, a gente sabe que tem pessoas que deixam a oração como o último recurso. E é um grande erro isso. Elas fazem tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei aquilo, já fiz de outro jeito. Lembrei, tenho que orar. Tem que ser ao contrário. A gente tem que orar primeiro e depois pensar nas outras estratégias, depois pensar nos outros recursos, depois pensar nas outras saídas que Deus pode nos dar. Porque é isso o que o texto fala. Mas quando você orar, vá para o teu quarto. Tenha um tempo, um momento com Deus. Se retire, se concentre. Até porque, né, na Bíblia a gente vê que Jesus fazia isso.
Irmãos, eu já tenho falado aqui que Jesus, Ele é o nosso maior modelo. Ele é a nossa referência. Em alguns textos dos evangelhos vai mostrar que a prioridade das atividades que Jesus tinha era a oração. De madrugada, depois você pesquisa, veja lá, momentos de oração de Jesus. Pesquisa isso. De madrugada, Jesus já levantava para orar. Ele acordava mais cedo. Ele já estava ali, sabendo que o seu dia teria muitos desafios pela frente. Então, olha, eu vou tirar um tempo para eu orar. Para eu me revestir de oração. Para eu ter um tempo, porque também isso é muito importante, irmãos. Às vezes a gente pensa que a oração é aquele ping-pong com Deus, né? Deus me abençoa. Tá bom, vou te abençoar. A oração, ela vai muito mais do que isso. A oração, ela é um momento de intimidade com Deus. A oração não é um monólogo que você só fala para Deus, mas a oração é um diálogo. Você conversa com Deus e você ouve Deus. É aquele momento que você dedica tempo para Deus. Não é aquela oração que a gente às vezes fala assim, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Tem oração instantânea que é assim. De repente você está no trânsito, você está vendo, não vai acontecer com ninguém aqui, mas é só uma ilustração. Aí você está no trânsito, e aí vem, não aconteceu, né, André? Agora que eu lembrei, bateram no seu carro, foi isso? Agora que eu lembrei. Já está resolvido tudo? Mais ou menos. Então vamos orar por eles, né? Mas permita falar essa ilustração, que agora que me veio na cabeça, né? Aí você está lá, está vindo um carro, e você também, e enfim, aquele acidente de trânsito. Aí você vai ter que fazer aquela oração rápida mesmo. Não vai dar tempo de você falar, está vindo um carro na minha direção, ô Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que nesse dia preparou para nós. Não dá tempo disso. É aquela oração instantânea, Senhor, me livra, cuida de mim. Aí tem que, né, ser aquela oração instantânea. Mas, quando a gente fala sobre oração, irmãos, é você separar esse tempo do seu dia, da sua semana. Pastor, todo dia? Ué, você não se alimenta todo dia? Você não almoça, janta todo dia? Falar com Deus, eu imagino que tem que ser todo dia. É Ele quem dirige a nossa vida, é Ele quem nos conduz em tudo que nós vamos fazer. E Jesus foi essa pessoa que deixou esse exemplo, buscando a direção de Deus em tudo o que Ele fazia. Então, meus irmãos, a oração, ela é extremamente importante para a nossa vida sobrenatural. E nós temos que ter isso, como igreja. Toda decisão, seja ela simples ou complexa, coloque nas mãos de Deus. Aliás, há muitos versículos que falam sobre isso. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês, né? Isso é só um versículo, entre outros, que a oração, ela deve ser a prioridade se nós queremos viver uma vida sobrenatural com Deus. Ah, pastor, não está acontecendo nada na minha vida. Será que você não está praticando de forma errada a oração? Porque todos aqueles que oram, irmãos, todos aqueles que têm uma vida de oração, não são momentos de oração, mas que têm uma vida de oração, eles vão viver o sobrenatural de Deus. Amém, meus irmãos? Então, alguns princípios rápidos para a gente entender sobre esse propósito do poder da oração. O primeiro deles é manter constância, você ser persistente. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente
E isso aqui é muito importante a gente falar, porque não sei você, mas às vezes existem pessoas que elas desistem de orar na sua trajetória, por um propósito. Ah, eu já orei tanto, já orei por isso várias vezes, mas Paulo nos ensina, orem continuamente. Eu nunca vi na Bíblia dizendo, para de orar. Eu nunca li um versículo que diz, já está bom de orar. Já foi suficiente. Desista de orar. Não. Paulo, assim como outros, ele nos ensina que devemos orar sempre, toda hora, qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, orar, falar com Deus. É você ter comunhão com o Senhor. Segundo princípio, para nós entendermos esse propósito da oração, é orar com a motivação correta. Tiago capítulo 4, verso 3 diz assim, quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então a gente tem que, na nossa vida de oração, discernir. O que eu estou pedindo é para a glória de Deus, ainda que seja um desejo meu? Ou o que eu estou pedindo é só para minha vaidade, é só para eu suprir, me satisfazer de alguma necessidade que eu gostaria? Porque automaticamente, quando você ora, na maioria das vezes, Deus responde. No tempo dele, mas ele responde. Aquilo que a gente está orando, vai glorificar o nome do Senhor? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque em algumas circunstâncias, o resultado é o inverso. Por quê? Tem tanta gente que ora por um propósito, pede oração por um propósito, quando ele recebe, ele esquece de Deus. Ah, eu quero um exemplo, uma ilustração. Ah, eu quero um emprego novo. Aí a oratória da pessoa é até linda, né? Eu quero um emprego novo para eu ganhar mais e poder investir na obra de Deus. Olha, né? Que texto lindo, né? Só que o resultado é o inverso. Ela ora, irmãos investem tempo orando por ela. Quando ela sobe na empresa, aí ao invés dela se lembrar que Deus abriu aquela porta, que Deus capacitou ela para entrar naquele emprego, que Deus tocou no coração aquela pessoa do RH ou daquele chefe, aí quando ela lembra, foi pelos meus próprios esforços. E aí esquece, né, das promessas que ela também fez para Deus. Quando eu entrar nesse emprego, eu vou investir no reino de Deus. É a primeira coisa que ela esquece. Já vi isso acontecer várias vezes. Isso é um caso, mas existem outros também. Ah, Deus, eu preciso de um veículo para eu ir trabalhar. Para eu ir para a igreja, porque está difícil ir para a igreja. Eu quero um carro, Senhor. Tá bom, Deus é Pai, Ele abençoa seus filhos. Vou te dar um carro, meu filho, toma esse carro. Aí você ganha o carro. A primeira promessa, eu queria um carro. Para ir para a igreja, não. Aí deixa o carro na garagem e não vem para a igreja. São só exemplos que a gente vai citando, que a gente tem que pedir, meus irmãos, para os exemplos do nosso dia a dia, que glorifique a Deus. Porque aquele pedido que de repente aquela pessoa fez, não vai glorificar o nome de Deus. Olha lá, pediu tanto, se desviou, pediu tanto e abandonou as coisas de Deus, né? Então isso não está glorificando o nome do Senhor. Então algumas coisas a gente precisa orar com as motivações certas. Tenha cuidado com o que você vai pedir, para que você glorifique a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem um livro, eu ainda não li, mas lembrei dele agora. O tema é orações perigosas. Não sei se é esse o conteúdo,
mas aproveitando o nosso contexto, tem orações que é perigosas. Porque o que você receber talvez não vai glorificar o nome de Deus. Então, faça a oração com as motivações corretas. Pense isso. O que eu estou pedindo vai glorificar o nome de Deus? O que eu estou pedindo, Deus vai ser exaltado? Então, esse é um princípio. Terceiro princípio para a gente pensar sobre o propósito da oração é: ore com fé. Pastor, mas tem oração sem fé? Tem oração sem fé. Às vezes a gente entra num automático que as pessoas oram por orar, oram para se aparecer, oram para dizer que sabem orar. Irmãos, se Jesus criticou esse tipo de pessoas naquela época, você acha que não vai existir pessoas assim hoje na igreja? Que tem gente que quer se destacar porque, olha, eu sei orar, eu vou falar bonito. E aí, né, a gente pode estar se enganando. Ah, eu oro para que eu me apareça. Não, não é esse o propósito da oração. E aí a gente entra numa prática que Jesus criticou os fariseus. Ele chamou eles de hipócritas. Vocês oram para os outros verem, vocês oram para que vocês se destaquem, vocês oram para que as pessoas achem que vocês são espirituais. Mas a gente sabe, né, quem conhece, já estudou, sabe que esse tipo de religiosos naquela época, eles estavam bem distantes daquilo que Deus queria. Então, o propósito da oração é orar com fé, sem duvidar, de dependência de Deus, de saber que não foi a nossa força, que não foi o nosso braço, mas foi a misericórdia, o favor de Deus sobre a nossa vida. A palavra do Senhor, ela diz, né? Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante ao mar, é levado e agitado pelo vento. Não pense que tal receberá coisa alguma do Senhor. Então, orar, meus irmãos, tem que ser com fé. Pastor, mas eu tenho orado tanto com fé. Eu creio que Deus pode fazer isso, mas nada aconteceu ainda. Mas continue com fé, porque não é o meu tempo, não é o seu tempo, não é o nosso relógio, mas é o tempo e o relógio de Deus. Agora a gente tem que orar com fé, porque senão nós podemos correr o risco de entrar numa linha muito sensível, que é a dúvida e a incredulidade. Você está lá, um exemplo, orando com fé na primeira semana, no primeiro mês, aí você não vê nada acontecendo, daqui a pouco o diabo está colocando no teu coração assim, ó, está vendo? Você está orando um mês por isso e nada aconteceu. E aí daqui a pouco a sua oração, Deus, não sei se isso pode, mas estou aqui orando. Não, a Bíblia nos mostra que devemos orar com fé, crendo que Ele vai fazer no tempo dEle, do jeito dEle. Não é também do nosso jeito, né? A gente imagina tanta coisa acontecendo. Ah, se isso acontecesse na minha família. Ah, se isso acontecesse na igreja. Ah, se isso acontecesse no meu trabalho. Ah, se isso acontecesse na minha vida. Então a gente pensa de um jeito, mas a oração com fé vai transformar o nosso coração e o Espírito Santo vai nos conduzir de uma forma correta e no tempo certo daquilo que tem para acontecer. Amém, meus irmãos? Por último, ore com a sua mente focada na soberania de Deus. Irmãos, o tempo que nós temos, ele é muito precioso. Quando a gente lê esse versículo aqui, né? Mas quando você orar, vá para o teu quarto. Jesus também está dizendo uma coisa nesse sentido. Olha, não deixe nada te distrair.
não perca o seu foco. Aqui ele usa um exemplo, vá para o teu quarto, mas pode ser a cozinha, pode ser uma sala, mas a ideia principal é o quê? Não permita você ser, naquele momento, distraído com outras coisas. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Não comece a orar e preocupado, será que vão mandar uma mensagem no meu WhatsApp? Né? Não comece a orar, acabei de pôr o feijão no fogo, será que já deu tempo? Estou orando, mas vou lá ver se já está pronto o feijão. Entende, irmãos? Obviamente que se você estiver varrendo seu quintalzinho, você está orando. Você está lá, Senhor, abençoa meu filho que saiu para trabalhar. Deus, abençoa a nossa igreja, o nosso pastor, tá bom? Encaixa lá. Abençoa. Claro, a gente faz momentos de oração assim. Mas, irmãos, a oração, a gente também não pode só achar que esses momentos são suficientes. Vai haver momento que você vai precisar, talvez, dobrar o seu joelho e gastar tempo orando. 10, 15, 20, meia hora, 1 hora de oração. Às vezes vai precisar isso. Domingo passado, nós falamos sobre como começa o avivamento. E eu me lembrei agora que uma das prioridades dos homens que foram usados, né? Não é que trouxeram, foram usados por Deus sobre o avivamento, eles passavam horas orando. Horas. Existem relatos que, por exemplo, William Carey, Spurgeon, até o Billy Graham, pessoas assim, que foram usadas por Deus para trazer um avivamento, eles passavam, às vezes, 8 horas orando. 8 horas intercedendo. E a gente ora 5 minutos e fala, está suficiente. Pastor, mas eu não consigo ficar 8 horas. Pastor, é muito tempo, eu tenho que trabalhar, eu preciso estudar, eu tenho que cuidar do meu filho que está pedindo leite lá, eu tenho que cuidar do meu marido, da minha esposa, enfim, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá bom, não fique 8 horas, mas fique um tempo. Isso é só um exemplo, mas fique um tempo orando a Deus. Falar, agora eu vou desligar meu celular, agora eu vou ir lá para o quarto, para o último cômodo lá da minha casa, e assim eu vou orar. Eu vou me entregar para Deus ali em oração, vou chorar na presença de Deus, vou me alegrar na presença de Deus, mas eu vou investir este tempo em oração. E aí eu tenho certeza que dessa forma a gente vai começar a viver o quê? Uma vida sobrenatural. Então faça isso, tá bom? Se você puder, tire um tempo do seu dia, da sua semana, exclusivamente. Coloque isso na sua agenda. Coloque isso na sua agenda. Eu vou tirar um tempo para orar, para buscar a presença de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Tua presença aqui estamos, Senhor, nós queremos Te agradecer por este momento tão especial na nossa vida, Pai, de pensar sobre a oração. A oração a Deus é algo extremamente importante que nós precisamos praticar na nossa vida. Eu espero, Deus, que todos nós como igreja tenhamos este hábito, esta prática de orar, Deus. Que seja a nossa prioridade, que o nosso primeiro momento do dia seja a oração, seja falar com o Senhor.
Ah, Deus, mas eu tenho muita coisa para fazer hoje, eu tenho muitas atividades para fazer, mas a oração será a prioridade, para que eu possa ouvir o conselho do Senhor, para que eu possa ter uma direção do Espírito Santo, para que Ele me ajude a enxergar uma saída que eu não estou vendo, para que Ele nos ajude a dar uma direção e fazer até um milagre que nós precisamos durante aquele dia, tudo através da oração. O Senhor nos abençoe como igreja, que sejamos uma igreja que vive o sobrenatural, porque a nossa prioridade é a oração. O Senhor coloque esse princípio no nosso coração e que a gente jamais deixe de praticar. Abençoa todo o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma homenagem ao Dia das Mães. Não podemos encerrar o culto, né, sem orar por você. Na saída, nós, como igreja, vamos entregar uma lembrancinha para você, tá bom? Então, vou pedir algo diferente hoje. Todas as mães, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você de uma forma muito especial. E aí eu vou convidar o Lázaro, o pastor Ricardo e o Ronaldo. Eu tinha visto o Ronaldo aqui, que é da intercessão. Mas antes, isso, pode subir aqui para a gente tirar uma foto de vocês, mulheres lindas, especiais. Claro que a minha é a mais linda de todas. Pode ser aqui no degrau. Aqui, irmão. Isso, porque aí fica lá a escadinha, né? Para a foto dar certo, tá bom? Todas as mamães vêm aqui. Ó, enquanto elas estão se ajeitando, Lázaro, pastor Ricardo, cadê o Ronaldo? O Ronaldo estava ali o tempo inteiro lá no culto. Ah, tá bom. O Ronaldo está lá numa atividade lá especial. Ó, vamos centralizar. Vem mais para a esquerda. Isso. Ó, vai lá nos primeiros degraus, vocês vão aparecer mais. Cadê? Ô, Ronaldo, tudo bem? Tá bonita aí, Henrique, a foto? Olha quantas mulheres, olha lá a fotinho. Vamos aplaudir essas mulheres tão especiais, não sai não, tá bom? Deus abençoe todas vocês, né? A gente sabe da missão que vocês têm, que é muito importante, né? A palavra de Deus, ela diz assim, que tudo é por amor, né? Lá em 1 Coríntios. Tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, né? Eu vou ler esse versículo, tá bom? A gente já vai liberar vocês, eu sei que vocês têm que fazer. É uma coisa assim, vocês são tão especiais que a mãe tem que fazer o próprio almoço para a família, para os filhos, né? É assim, eu sei como é que é, né? O filho ou o marido podia falar, ó, vou te dar uma folguinha no fogão hoje. Eita, nós. Senhor, toca nesses corações. Para que um dia isso tudo mude, né? Mas vocês são muito especiais, né? Até por isso, esses atos simples, que vocês também, né, mesmo fazendo o almoço, preferem que todos estejam juntos. E ainda que você não tenha o seu filho presencialmente, né? Se o Papai do Céu já levou eles, ou se eles não estão aqui, mas que o Senhor possa acolher vocês, que o Senhor abençoe vocês. A gente sabe que, eu quero deixar essa palavra,
a gente sabe que nem tudo depende de vocês, né? Eu sei que muitas aqui acolheram seus filhos, amaram seus filhos, zelaram pelos seus filhos, ensinaram a palavra para os seus filhos, mas de repente algum deles não está na casa do Senhor. Algum deles talvez nem esteja falando com você. Está bravo, está chateado com você. Aconteceu alguma coisa, não sei. Mas saiba de uma coisa, eu tenho certeza que vocês não erraram, porque mãe não faz as coisas para errar. A mãe, ela faz sempre para acertar, né? Mas você fala assim, ai, será que eu errei? Puxa, meu filho está chateado, minha filha não está na igreja. Às vezes a culpa vem, né? Mas não se sinta assim não, porque se Deus deu essa missão para vocês, Ele sabia que você ia fazer o seu melhor. E se alguma coisa não aconteceu do jeito que vocês gostariam, a culpa não é de vocês, porque não depende só de vocês, né? As pessoas que cercam vocês também precisam entender, né? Todo o agir de uma mãe, as palavras de uma mãe, mesmo que seja na correção. Meu filho não está entendendo agora, mas eu preciso corrigir. Meu filho não está entendendo agora, mas porque eu amo, eu vou orientar ele, mesmo que ele fique chateado, bravo, né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor realmente abençoe suas vidas. E que Ele dê muita sabedoria para que vocês possam continuar sendo essa mãe excelente, tá bom? Eu chamei o Lázaro, o pastor Ricardo, o Ronaldo, porque nós vamos fazer assim. Cada uma de vocês vão receber uma oração. Cada uma. Uma oração breve, tá bom? Uma oração rápida. Eu estou pensando aqui agora, tá? Nós vamos fazer vocês vão saindo devagar. Nós vamos fazer aqui uma filinha, nós 4. E nós vamos abençoar a vida de vocês. Nós vamos orar, Deus abençoe essa mãe. Deus cuida dessa família, tá bom? E aí vocês vão saindo e vão recebendo a lembrancinha lá pela Andréia. Depois a Andréia também vai receber uma oração, que é mãe, mas está trabalhando. Que Deus abençoe, tá bom? Tá bom, gente? Vamos fazer isso? Então eu vou orar de forma geral, mas quando você passar aqui, nossos irmãos queridos vão abençoar a sua vida, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida dessas mães tão especiais, Pai. Ó Deus, cuida de cada uma delas, nesse dia tão especial em que é comemorado o Dia das Mães. Que elas se sintam abraçadas, Pai. Que elas se sintam acolhidas, Deus. Porque muitas delas estão felizes porque vão ver seus filhos, a sua família reunida. Mas também existem mães que sabemos que talvez exista um sentimento de tristeza porque o filho não vai estar na sua casa, porque aconteceu alguma situação que se distanciaram. Mas, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que venha abençoar essas mães tão especiais, Deus, que são pessoas preciosas, Deus, que temos a certeza que elas, mesmo errando, elas tentaram fazer o seu melhor, tentaram fazer o que é certo. E mãe é mãe, mãe é especial. Tudo aquilo que elas fizerem, com certeza, foi na intenção de acertar, foi na intenção de abençoar o seu filho, sua filha e a sua família. Se porventura alguma delas se sinta culpada, não é este hoje o dia que você tem que se sentir assim. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre as suas decisões. Que o Espírito Santo te abençoe, tomando as suas decisões, as suas escolhas, os seus afazeres. Mães que muitas vezes cuidam do seu lar, mães que saem para trabalhar, mães que estão preocupadas 24 horas com seu filho, com a sua filha, com a sua família. Que o Senhor, ó Deus, abençoe esses corações tão preciosos, Pai. E também nós, como filhos, possamos reconhecer este privilégio de ter uma mãe. E se porventura hoje você não tem a sua mamãe aqui, mas agradeça porque um dia você teve, um dia ela fez parte da sua vida, da sua história. E que assim o Senhor possa te conduzir neste dia e pelas próximas semanas. Oramos e abençoamos cada uma delas em nome de Jesus. Amém?
Homens, aplauda essas mães tão preciosas. Deus abençoe. Então, aqui ó, vamos passando, a gente só vai pôr a mão assim na cabecinha, no ombro. Deus te abençoe, minha mamãe. Vai com Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Vai com Deus, Deus abençoe. Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe. Parabéns pelo dia. Deus abençoe. Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe, querida mamãe. Deus abençoe, amada. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, mamãe. Deus abençoe sua vida. Parabéns, mamãe querida. Deus abençoe sua vida, mamãe. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, mamãe. Deus abençoe. E essa mamãe, eu vou dar um beijo. Parabéns, Deus abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus.